Vocês pediram mais vídeos de inteligência artificial aqui no canal e é claro que não poderíamos falar sobre esse assunto de novo sem fazer um grande resumo do GPT-4 Turbo, que chegou agora em novembro desse ano, trazendo uma série de melhorias em relação à versão anterior. E como podem notar, estou gravando esse vídeo com Nova York de fundo, a um frio danado. Faz agora 0 graus aqui, muito vento. Então já vou até me desculpando aqui se nesse vídeo eu estiver meio travado, parecendo uma IA. A vista compensa. Mas vamos lá. IA é o assunto da vez. Todas as empresas só falam e lançam produtos com IA embarcada. Quando falamos de IA generativa e grandes modelos de linguagem, fica evidente a evolução ano a ano e limitações que antes eram bem chatas para a gente, como por exemplo o fato da limitação histórica de coleta de dados, precisão de informações e a capacidade de processamento. Todos esses problemas já estão sendo superados. Mas o fato é que apesar do GPT-4 Turbo representar um grande salto no modelo de linguagem, o seu lançamento aconteceu depois de muita treta na OpenAI e até envolvendo a Microsoft, que é a grande empresa parceira com participação de 49% na OpenAI. Vocês devem ter visto por aí notícias de idas e vindas do CEO, então hoje eu vou explicar tudo o que tem de legal no GPT-4 Turbo e de brinde ainda trazer um resumo de toda a treta que aconteceu nos últimos meses. Então senta e lá vem fofoca. A gente sabe que o GPT-4 tinha muitas limitações, como a precisão e a consistência do texto gerado, o que é normal para chatbots inteligentes, como o ChatGPT ou mesmo o Google Bard, que, vamos ser sinceros, ainda estão aprendendo e devem passar por várias atualizações até ficarem do jeito que os desenvolvedores e principalmente nós queremos. O GPT-4 Turbo foi projetado para abordar essas limitações. O modelo foi treinado em um conjunto maior e mais diversificado de dados. Ele também foi otimizado para entender melhor o contexto de uma conversa, gerando textos e respostas mais relevantes e informativos. A plataforma agora é capaz de entender e processar prompts de comandos por até 128 mil tokens, o que é uma unidade de texto de modelos de linguagem. Essa também é uma evolução notável em relação aos modelos antigos, que chegavam a apenas 32 mil tokens. Em termos práticos, isso significa o processamento de cerca de 300 páginas de texto contra uma capacidade anterior de apenas 3 mil palavras. Com esse novo recurso, o ChatGPT consegue ler documentos grandes ou atender pedidos mais complexos e descritivos, o que significa que a entrega de conteúdo é também melhor trabalhada. O aumento dos comandos permite, por exemplo, que a plataforma lide com códigos de programação bem maiores para revisar ou mesmo melhorar sistemas. Mas a melhor atualização aqui é o GPT-4 Turbo, foi projetado para ser mais acessível para os desenvolvedores e pesquisadores. O modelo é até 3 vezes mais barato para tokens de entrada e 2 vezes mais barato para tokens de saída do que o GPT-4. Mas como assim mais barato? Isso é literalmente relacionado ao din-din mesmo, ao dinheiro. Como a sua IA é capaz de cortar caminhos por ser mais treinada, o input dessa IA custa apenas 1 centavo de dólar por 1000 tokens. A versão anterior custava 3 centavos, ou seja, 3 vezes mais barato. Em suma, pessoal, o GPT-4 Turbo foi lançado para melhorar o GPT-4 em termos de precisão, consistência e acessibilidade. O modelo é uma ferramenta poderosa que pode ser usado por uma variedade de textos criativos, tradução, sintaxe e pesquisa. Então agora ele pode ser usado para criar poemas, histórias, roteiros e peças musicais, além de ter recebido uma melhoria significativa na tradução de textos, na correção de erros e sintaxe, pontuação, enfim, um monte de melhoria. Agora o pessoal que estuda e usa o ChatGPT nas tarefas vai encarar menos erros de ferramenta, pelo menos, né? Além disso, a versão Turbo facilita o caminho para que desenvolvedores construam os próprios aplicativos personalizados usando essa IA embutida, o que traz novas possibilidades. Por fim, ele também já traz incorporado em seu funcionamento recursos antes em fase experimental, o que também é bem-vindo. Isso inclui a possibilidade de fazer inputs via comandos de voz, usar imagens como recursos do prompt e pedir ilustrações ou modificações para o DALL-E, que é mais avançada a ferramenta de imagens do OpenAI. Resumindo, o GPT-4 Turbo tem mais precisão e consistência de texto, entende comandos maiores e mais diversificados, entende melhor o contexto de uma conversa e é mais acessível e barato. Tudo muito interessante e novo com a versão Turbo, mas agora
precisamos falar sobre o status da empresa. Se eles lançaram uma nova versão do ChatGPT em meio a um caos corporativo, quer dizer que está tudo bem dentro do OpenAI agora, né, Jackson? Na verdade, mais ou menos. Tudo começou no início de novembro, quando Sam Altman, até então o CEO e um dos cofundadores da OpenAI, foi demitido da empresa. Essa demissão pegou todo mundo de surpresa porque até então ninguém sabia que o OpenAI estava passando por uma crise interna com o próprio CEO. Na verdade, até hoje não ficou explicado o porquê da demissão de Altman e o OpenAI só comunicou que o conselho da empresa decidiu remover ele do cargo porque Altman simplesmente não estava se comunicando bem com o pessoal ali dentro. Isso estava atrapalhando suas habilidades de exercer as responsabilidades, fecha aspas. Então, depois dessa conversa interna do conselho da OpenAI, eles decidiram que o Altman não tinha mais habilidade para continuar liderando a empresa que ele mesmo criou. Altman era o cara da OpenAI, a figura pública principal da empresa. Ele até chegou a depor no Senado dos Estados Unidos sobre a ferramenta para discutir sobre os riscos dessa tecnologia. A gente tem um vídeo que explica como foi esse rolê, então se quiser dar uma olhada, o card está aqui em cima. Depois da demissão do Sam Altman, o até então presidente da OpenAI, Greg Brockman, também pediu demissão. Olha que legal. Ele ficou tão chocado com a saída do colega que resolveu sair da empresa, ou pelo menos é o que parece, porque tem muita teoria de que essas idas e vindas foram meio que premeditadas. Mas, seguindo a história, é claro que pouquíssimo tempo depois, Altman foi contratado em outro lugar. E sabe por quem? Por ninguém menos que a sua parceira, a gigante Microsoft. Poucos dias depois, tanto Altman quanto Brockman foram anunciados na nova equipe de inteligência artificial avançada da Microsoft. Com Altman no comando dessa divisão, todo mundo ficou esperando para ver o que a empresa poderia entregar de novidade no futuro. Mas aqui a gente precisa lembrar que a Microsoft tem 49% da OpenAI, já que ela fez um investimento de 10 bilhões na startup em janeiro desse ano para financiar e acelerar o desenvolvimento de uso de inteligência artificial de forma responsável. Mesmo com a proximidade entre as duas empresas, a Microsoft deixou claro que a contratação dos executivos não ia interferir em nada, claro. Cada um ficaria na sua, com seus próprios times e IA, e a parceria seguiria normalmente. Quase no mesmo tempo em que a Microsoft estava anunciando as suas novas contratações, a OpenAI jogou na roda um novo nome para ocupar o cargo de CEO interino da empresa, no lugar do Altman, Emmett Shear. Emmett foi simplesmente o CEO da plataforma de streaming Twitch por 16 anos. E adivinha só, ele também tinha pedido demissão do seu cargo no início de 2023. Foi ele quem a OpenAI escolheu para ganhar o emprego mais cobiçado do ano. Então agora, depois de muitas demissões, todo mundo estava realocado no mercado. Até aí parecia tudo tranquilo e que os casos de demissões tinham acabado. Achou errado, otário? Mas de repente, mais de 500 funcionários da OpenAI ameaçaram pedir demissão coletiva por conta da saída do Altman. E tudo isso estava acontecendo basicamente ao mesmo tempo. A mídia ficou alucinada porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando o conselho da OpenAI demitiu o Altman, certamente eles não contavam com a demissão do Brockman, muito menos que centenas de outros funcionários eram contra essa decisão. 500 pessoas assinaram uma carta enviada a esse conselho ameaçando sair da empresa caso a demissão do Altman não fosse revertida. Detalhe que a OpenAI tinha naquele momento 700 funcionários, então se 500 saíssem, seria um prejuízo inimaginável para a empresa, afinal quase todo mundo sairia. Só que como tudo foi tão rápido, essa carta chegou nas autoridades ao mesmo tempo que o Altman já tinha sido anunciado na Microsoft. Aí a Microsoft é que foi muito esperta, ficou sabendo dessa carta e disse assim: olha, nós temos vagas para todos os 500 funcionários da OpenAI nessa nova equipe que estamos formando por aqui, então se vocês quiserem, serão bem-vindos. Tem emprego para todo mundo que sair da OpenAI. Legal, né? Depois dessa bomba que a Microsoft deixou no ar, é claro que a OpenAI tremeu na base e fez o quê? Chamou o Altman de volta, é claro. 5 dias depois de ser demitido, Sam Altman estava voltando ao cargo de CEO da empresa. Não deu nem uma semana e o cara foi demitido, anunciado em outra empresa e contratado de volta. Loucura total. E ele ainda postou um textinho no LinkedIn dizendo: amo a OpenAI e tudo que fizemos juntos. Gratidão pelo apoio. E por aí vai. Altman voltou e a OpenAI aproveitou para dar uma atualizada no seu conselho administrativo, já que ficou na cara que eles fizeram a cagada. E não preciso nem dizer que o Shear da Twitch foi dispensado, né? Coitado.
Paguei. E como ficou a Microsoft nessa treta toda? Por sorte, eles conseguiram uma cadeira na reestruturação do conselho administrativo da OpenAI, porém sem direito a voto. Também, né, Microsoft jogou um verde que ia contratar os funcionários da empresa para que eles pedissem demissão em massa, aí não tem como defender, né? Inclusive, nessa mesa dos novos conselheiros tem figuras notáveis dos Estados Unidos, como Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Adam DeAngelo, CEO do Quora. Na presidência está o Bret Taylor, o ex-CEO da Salesforce. Agora a gente espera que as coisas se acalmem e que ambas as empresas continuem trabalhando juntas, não só para desenvolver a AI, mas também para garantir a segurança e a privacidade no uso da ferramenta, que pode se tornar algo bem perigoso se não for usada com responsabilidade. E em meio a essa treta, chegamos no GPT-4 Turbo e quero saber de vocês qual a opinião sobre essa treta toda que aconteceu e o que acham que vai acontecer no futuro. Espero sinceramente que tenha mais entretenimento corporativo, porque essas brigas internas são bem divertidas de acompanhar. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!